vive felice, come incantato, come estasiato, come se abbracciato. Muito bem, vamos iniciar aqui o terceiro vídeo dessa série. Vamos terminar essa série falando de intuição, da adoração no Espírito e da questão de consciência, além de outras coisinhas, tá? Tá bom? Então comecemos a falar da intuição. E nós não queremos tratar aqui da intuição natural, né? Aquela com que a gente nasce e que se manifesta diretamente na alma. Por exemplo, às vezes nós estamos pensando em alguém e quando o telefone toca, tal, é justamente aquela pessoa que a gente estava pensando. Acredite, não tem nada a ver com o nosso espírito, não é dom de profecia, né? Não é dom de palavra de conhecimento, não é nada disso. Quando isso ocorre, é uma coisa normal da alma, né? Que deve ser tratada normalmente, sem preocupação. Uns têm mais e outros têm menos, tá? A alma tem um poder incrível e às vezes ela é manipulada por Satanás, precisa ter consciência disso. E essa manipulação é justamente para nos fazer ter a sensação de que a gente tem bons sinais e milagres, faz milagres, essas coisas, tá? Dizendo inclusive que são poderes do Espírito, e não são. Esses aí são poderes da alma. Então a alma do homem, mal usada, ou seja, em desobediência à palavra de Deus, é capaz de fazer até de comandar o espírito e sair fora do corpo e fazer as coisas à distância. Toda a parapsicologia usa os poderes da alma, completamente fora dos padrões de Deus. Então, o poder não é de Satanás, e sim da alma do homem. E esta pode ser influenciada, aí sim, pode ser influenciada por Satanás. Satanás e pelo seu demônio também. Mateus, no capítulo 7, no versículo de 15 a 20, diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. A intuição no espírito é apenas para diferenciar um raciocínio. É a capacidade que nós temos de recebermos a revelação de Deus, justamente na palavra. Após lermos um texto na Bíblia e relermos e tal, várias vezes, aquilo fez sentido para a sua vida, parece até que você nunca mais vai esquecer, né? Aí então você diz, como não vi isso antes? A intuição funcionou, você recebeu a revelação da palavra de Deus. Você enxergou aquilo com o seu espírito e não com o seu intelecto. Apesar de termos a impressão de que é no intelecto. Aconteceu por quê? Porque tudo veio à nossa mente. Quando aquela palavra fez sentido, você sente que caiu a ficha. Aí você diz, agora entendi tudo, agora tudo faz sentido. Caiu a ficha. Vamos ler essa mensagem. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Tiago 1, versículo 25. Quando nós entendemos pela palavra que temos autoridade sobre os demônios, e olha que antes apenas nós críamos sem convicção, era apenas mental. Então, e isso faz sentido, nós usamos e vemos que funciona. Com a intuição, nós vemos que isso é verdade e nós passamos a usá-lo. É aquilo
que veio para a nossa vida prática. Isso veio do Espírito, né? Pois se fosse coisa do intelecto, nós não precisaríamos ler várias vezes. Quando algo faz sentido e vem para a sua vida, como uma coisa muito importante que acabou de aprender e nunca mais vai largar, é nessa hora que a intuição do Espírito agiu. A intuição do Espírito. A intuição vem para a nossa mente, só que não vemos esse mecanismo. Ninguém percebe. Nós só percebemos o resultado, que é aquilo que faz sentido e entrou para a nossa vida, porque entender a palavra de Deus e não vivê-la é o mesmo que não lê-la. O intelecto diz para a gente, eu quero ver para crer. E o que é que diz a fé? Eu não vejo, mas creio. Muitas vezes, somente quando você crer e vir, Jesus disse lá para Maria, né? Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? João 11:40. Então, é pela intuição do Espírito que entendemos as coisas de Deus. Deus só pode revelar a sua palavra no Espírito, porque é aí que está a semelhança. Eu só vou entender a linguagem de Deus onde há semelhança com Deus. É no Espírito que se fala a língua do céu. E aí, gente, eu espero que vocês estejam acompanhando, porque estou falando muita coisa nova para vocês. Estou tirando vocês da simplicidade. Vamos daqui a um outro tópico. Vamos falar aqui da adoração no Espírito. A adoração é a nossa resposta. Isso é feito no Espírito. E não é um ato isolado. O louvor é um ato isolado, já a adoração não é um ato isolado. A adoração é a nossa resposta ao amor de Deus. E isso é produzido em nosso espírito. Então, essa resposta é devida ao amor que Deus derramou em nós. Pois nós não temos esse amor para responder ao amor de Deus. Mas amamos, né, a Deus porque Deus nos amou primeiro. Isso está em 1 João 4,19. A esse amor que vem em resposta ao amor de Deus, é que nós chamamos de adoração. Somente com meu espírito é que eu adoro. É através da fé que você reconhece a revelação de Deus. Quando você reconhece a revelação de Deus e recebe essa revelação como verdade para a sua vida, ela passa a fazer parte da sua vida. Isso é adoração. A adoração é produzida em nosso espírito pelo próprio amor de Deus. Vamos falar aqui da consciência. Então, consciência é o uso literal da palavra conhecer com. A consciência no espírito é o meu conhecimento com Deus. Conhecimento no mesmo nível, da mesma forma como Deus conhece, eu conheço. É o padrão de Deus, presente no conhecimento de tudo. É com a consciência que eu reconheço a palavra de Deus. Então, nesse sentido aí, gente, eu tenho conhecimento de Deus, não só conhecimento de Deus, mas junto com Deus. Então tenhamos cuidado com a consciência carnal, que não tem nada a ver com a consciência espiritual. A consciência carnal, ela é desenvolvida, ela faz o bem ou o mal, não pelo bem ou o mal em si, mas pela conveniência dessa ação. Às vezes a pessoa nem faz o mal que quer. Então a consciência carnal, ela é elástica, ela é fácil de detectar. Satanás coloca os seus padrões e vai nos minando através da mídia e de tudo que ele utiliza, né? E a nossa consciência vai se esticando, assim como um elástico, tal. E certas coisas que antes nós nem podíamos sonhar em falar, passam a ser coisas normais, né? Você já passa a falar aquilo sem nenhum temor, sem nenhum receio. Então é dessa forma que o amor livre é normal. O aborto também, né? Já que todo mundo faz, virou uma coisa normal.
Assim a nossa consciência, ela vai aceitando, certo? E, como eu disse, é como um elástico. O homem ideal é aquele onde o espírito está em plena função e obedece à cadeia de comando de Deus. Ou seja, essa cadeia espírito, alma, corpo. O padrão de Deus está no interior do homem, né? Ele chegou pela intuição, antes na prática, e entende o objetivo do que Deus quer. Então, quando Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, você no Espírito entende isso. E esse é um padrão, irmãos, que pode ser difícil de entender, mas Deus não colocaria nada na Bíblia que não houvesse uma opção para cumprirmos. É um processo, né, que a igreja cristã tem que trilhar. Quem nasceu de novo é a igreja de Jesus Cristo, cujo Pai é santo e os filhos têm que ser santos. E é por isso que nós dizemos que temos que ser corretos, para que os nossos filhos vejam em nós esse padrão. O filho anda no padrão do pai. Esse é um modelo lá do céu. E esse modelo lá do céu está distorcido aqui hoje em dia pelo pecado. Mas ele está esse pecado que está impregnado no homem, ninguém tira. É um negócio difícil. Então, eu só, para lhe deixar um pouco mais a par, vou falar aqui da etimologia das palavras. Tanto a palavra alma como a palavra espírito. Então, segundo a Wikipédia, que foi uma das fontes que eu usei para fazer esses espíritos, a palavra espírito, ela tem sua raiz etimológica no latim, spiritus, né? Ou seja, respiração ou sopro. Mas ela também pode se referir à alma, coragem. Na Bíblia Vulgata, né, a palavra em latim é traduzida em grego pneuma, e em hebreu chama-se ruar. Isso aí está em oposição ao termo ânima, né, que é traduzido do grego psique. Então, a distinção entre alma e espírito somente ocorreu com essa atual terminologia judeu-cristã. Dizem algumas publicações que, pelo conceito católico, a alma é criada por Deus e implantada no corpo por ocasião da concepção. Então, esta doutrina é um dos fundamentos da filosofia e da teologia cristã. A aceitação de filosofias gregas, né, significava que abandonava o conceito expresso em Gênesis 2,7, né? Que é que dizia lá, o homem veio a ser e não a ter, né, uma alma vivente. Entendeu? O homem veio a ser uma alma vivente e não a ter uma alma vivente. Então o texto bíblico é esse: o Senhor Deus formou o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas, né, o sopro da vida, o ar, né? E o homem se tornou um ser vivente, e não ter uma alma vivente. Tá? Então, segundo a enciclopédia judaica, a crença na imortalidade da alma chegou aos judeus através do pensamento grego, principalmente através da filosofia de Platão, que foi o seu principal expoente. Certo? Então, a partir de meados do século II depois de Cristo, os filósofos primitivos cristãos adotaram um conceito grego da imortalidade da alma. Então, na doutrina espiritualista, o ser humano é um espírito preso temporariamente num corpo material. Então, esse estado temporário é denominado de alma. Cuidado para você não ficar mais atrapalhado ainda, né? Um outro tópico aqui. Vamos falar um pouco mais da história. Então, a alma sempre foi motivo de controvérsia, né, entre as diferentes denominações religiosas e as diferentes crenças. Ela nunca foi totalmente compreendida ou explicada. Tá? Antigamente, julgou-se
que ela residia em diferentes órgãos físicos. Como, por exemplo, se julgou que a alma vivia nos olhos, ou no fígado, depois nos rins, depois no coração, e depois se acreditou que ela residia no cérebro. Já os selvagens, os índios, né, ancestrais, tal, aquelas coisas, associavam a alma ao sangue, à respiração, às sombras, aos reflexos do seu eu na água, né? Mais tarde, os hindus conceberem aquilo que eles chamam de Atma. Então, os mestres hindus, eles se aproximaram de uma avaliação da natureza e da presença de um espírito, mas houve uma provável falha ao não distinguirem a copresença da alma, essa copresença da alma em evolução, como sendo potencialmente imortal. Já os chineses reconheceram dois aspectos no ser humano, o Yang e o Yin, ou seja, a alma, ou seja, matéria, vinculada à matéria, e o espírito. Então, para finalizar, vamos ver aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 327, está dito lá que a profissão de fé do Quarto Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal. Isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. No parágrafo 365, está dito lá: a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como uma forma do corpo. É graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. O espírito e a matéria do homem, no homem, não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. No parágrafo 366 está dito: a Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Não é produzida pelos pais e é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte, e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. No parágrafo 367 diz: por vezes ocorre que a alma aparece distinta do espírito. Assim, São Paulo ora para que nosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, seja guardado irrepreensível na vinda do Senhor. A Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado, desde a sua criação para seu fim, sobrenatural, e que sua alma é capaz de ser levada gratuitamente à comunhão com Deus. No parágrafo 382 diz assim: o homem é corpore et anima unus, uno de corpo e alma. A doutrina da fé afirma que a alma espiritual, imortal e criada diretamente por Deus. Como você pôde observar, o assunto é meio polêmico. Meio não, é todo muito cheio de polêmica. E cheio assim de muitas possibilidades. Então fiquemos, a não ser que você estude bastante, fique com os ensinamentos da nossa Igreja Católica. Fique com a palavra de Deus, fique com toda a santa tradição. Recaia sobre tá todos certo? E cada um de nós. Veja umas duas vezes cada vídeo desse que você vai ver, rezar, você vai terminar de entender mais, né? Tá bom? Shalom do Pai. Vive felice, come incantato, come estasiato, come se abbracciasse il mondo tra le nuvole lassù. Io ti ricordo arcobaleno acceso in cielo.